E aí, pessoal, beleza? Hoje vai ser a volta de um quadro que muitos de vocês gostavam, né, quando eu fazia esse quadro, que seria sobre as minhas experiências, né? Para quem é novo aqui no canal, pessoal, eu tenho um quadro onde eu compartilho, né, experiências não só sobre a minha cultura, que é a cultura japonesa, né, mas também de experiências do dia a dia, né? E quem sabe, né, uma dessas experiências que eu estou fazendo você também está passando pelo mesmo momento ou situação, né? E às vezes é até bom para vocês me conhecerem melhor, né? Então, basicamente, para quem é novo, esse quadro é sobre as minhas experiências, né? Não são só sobre coisas boas, mas também vão ter experiências de vida, né? Que podem ser um pouco ruins, mas que faz parte da vida, né? Então, o intuito é mesmo para vocês me conhecerem, né, melhor e eu compartilhar com vocês coisas que eu já vivi ou estou vivendo no momento, beleza? Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje. E bom, pessoal, como vocês puderam ver, hoje vai ser a volta do quadro Minha Experiência, né? E como vocês já estão vendo aí no título, né? Obviamente, hoje eu vou falar de quando eu comecei a praticar boxe, né? Eu sei que eu já compartilhei essa experiência, né? Naquela época, até porque eu fiz vários vlogs de treino, né? Mas eu não falei, né? O que eu tava sentindo no momento, né? E vocês só viram eu treinando, né? E, enfim, eu queria fazer muito esse vídeo, né? De compartilhando a minha experiência de ter treinado boxe sendo deficiente físico. E sim, para quem é novo aqui no canal, eu sou deficiente físico, né? E eu já falei sobre a minha deficiência física, né, várias vezes aqui no canal. É só você procurar aí no canal esses vídeos que esporadicamente eu falo, né, sobre a minha deficiência física, sobre a minha doença, né, a doença que eu nasci e o porquê que eu uso muleta, né? Se vocês observarem, né, em vários vlogs ou até mesmo vídeos normais, eu tô usando uma muleta, né? E caso você se interesse, é só você procurar, beleza? Mas como eu falei, pessoal, né, eu vou estar contando hoje sobre a minha experiência de ter praticado boxe, né? E bom, para começar, pessoal, o porquê que eu comecei a praticar boxe, né? Basicamente, pessoal, essa parte vai ser um pouco mais longa, né? Espero que o vídeo não fique tão longo, mas enfim, é, basicamente, eu sempre quis praticar algum esporte, né? E como vocês sabem, como eu falei já, eu sou deficiente físico, né? Então, eu tenho várias limitações em fazer esportes, né? Eu não posso fazer, sei lá, tal esporte por causa da muleta, às vezes não é porque eu também tenho um problema de mobilidade, né? Então, eu nunca pratiquei esporte de um jeito sério, né? Na época de escola, eu sempre participava da educação física, mas eu não me sentia à vontade, né? Até porque o professor muitas vezes ele tinha que fazer algum jeito que me incluísse no jogo, né? E às vezes um jogo dinâmico, né? Por causa da modificação que ele tinha que fazer, não se tornava tão dinâmico assim. Então, assim, muitas das vezes que eu fazia educação física, eu não me sentia bem, e muitas das vezes eu me excluía das aulas, né? E até mesmo às vezes o professor me excluía das aulas, até porque, como eu falei, eu não me sentia bem, né, em participar dos jogos, né, de um jogo dinâmico, e por minha causa o jogo ficar meio que parado, né, e modificado só pela minha deficiência física, né. Então, assim, só para explicar, né, eu nunca fiz esporte, e eu acho que até eu sou um pouco meio sedentário nessa parte, até porque
Realmente tem esporte vários esportes no caso, que eu não consigo praticar devido à mobilidade e também o equilíbrio, né? Não tenho muito equilíbrio, né? No sentido do tipo ficar parado de pé em um lugar só, né? Às vezes eu acabo meio que cambaleando, né? Um pouco, então assim, é difícil praticar esporte que uma pessoa normal, né? Pratica, mas eu sempre tive essa vontade, né, de querer praticar um esporte, mas sem ser muito modificado, né, e que não envolva as pessoas, até porque, como eu falei, eu me sentia um pouco incomodado quando modificava só por minha causa, né. Eu não sei se vocês vão entender isso, mas é complicado, né, sobre isso, porque às vezes eu olhava pelo menos, né, e sentia que as pessoas muitas das vezes ficavam incomodadas, né, porque às vezes um jogo dinâmico você tem que correr, tem que pular, né, desviar e coisas que eu não consigo fazer. Então eu olhava às vezes quando a pessoa, sei lá, passava a bola para mim ou passava o objeto do jogo e, enfim, eu me senti incomodado e eu via que as pessoas também ficavam incomodadas nessa situação, né? E como eu falei, queria praticar, mas nunca tive uma oportunidade sem modificar muito o jogo das pessoas, né? O que para mim se tornou algo muito isolado, porque eu nunca participei de um jogo ou algum esporte em si, né? E quando eu participava, era modificado e eu ficava meio que isolado, digamos assim, e eu não fazia, né, basicamente. Eu já tentei, né, praticar natação, mas às vezes que eu pratiquei natação, né, quando eu era pequeno, eu fazia CD, né, acho que vocês conhecem por causa do Teleton, né, que geralmente a SBT faz para doar dinheiro, né, e lá, como eram pessoas também deficientes, e muitas das vezes era uma deficiência maior que o meu, né? Muitas não tinham controle sobre o corpo e as vontades físicas e acabavam fazendo sua necessidade na piscina, né? Aí eu lembro que minha mãe falava que eu, por causa disso, eu peguei micose. Aí eu já tentei fazer, tipo, natação em outras escolas, né? Mas a maioria também peguei micose ou outro tipo de infecção de pele, né? E então, assim, eu nunca pratiquei esporte algum na minha vida. Então, assim, é uma coisa que eu queria, né, praticar. E ainda quero praticar algum esporte, mas às vezes, como eu falei, por causa da minha limitação física, é uma coisa que me impede de, sei lá, fazer muita coisa e às vezes, devido à deficiência física, eu me limito mentalmente, né? Às vezes eu acho que eu não consigo, mas às vezes quando eu vou ver, eu consigo, né? Então, assim, quando eu pego alguma coisa para fazer que seja de exercício físico ou até mesmo algum esporte bobo, eu pratico até cansar, né? Eu tento ultrapassar os meus limites físicos e também mentais, né? Porque como eu falei, às vezes eu penso que eu não vou conseguir e aí quando eu vou ver, eu consigo, né? E isso às vezes é ruim, às vezes é bom porque eu me empenho, né? Às vezes que eu consigo, na verdade, que eu consigo ver que eu tô conseguindo, né, praticar tal exercício, né? Aí eu quero ultrapassar os limites, né? Bem no começo, aí às vezes eu me lasco, né? Porque eu me empolgo. E como eu falei, eu tenho essa coisa de querer ultrapassar os meus limites físicos, porque eu conheço meu corpo, né? Então, assim, muitas das vezes vocês vão ver.
É que nesses vídeos eu tô cansado, porém eu tô continuando assim, sabe? E basicamente é uma coisa que, como eu falei, eu queria, né? Mas eu nunca tive oportunidade. Quando eu tinha, tinha que ser modificado por minha causa e isso, e como eu falei, não me sentia bem, né? Como eu falei, na verdade, acho que eu não falei, mas enfim. E bom, pessoal, como eu falei, né, minha mãe, ela é um pouco atleta nessa parte, né? Tá certo que hoje em dia ela parou de fazer esporte, né? Na verdade, ela faz mais academia, mas enfim, uns anos atrás, ela também fez Muay Thai, né? E em 2022, que foi um período que eu comecei a praticar o boxe, né? Ela voltou a treinar Muay Thai, né? Ela contratou um treinador, né, que desse aula particular e basicamente nesse dia eu também gravei, que vocês podem estar conferindo no canal, né, mas só que até então eu não estava indo para praticar o boxe, né, eu só fui com o intuito de gravar minha mãe, né, e mostrar um vlog normal, né, como foi o meu dia a dia naquele dia, né, eu acho que vocês entenderam. E, enfim, basicamente nesse dia, né, o treinador da minha mãe, que depois futuramente virou meu treinador também, ele começou a conversar, né, comigo, porque que eu não praticava, né, o Muay Thai, aí eu expliquei minha situação, né, que às vezes eu não tenho equilíbrio suficiente para às vezes ficar em um pé só, né, e também ficar pulando, chutando, né? Mas ele falou, ó, você pode fazer boxe, né? E porque até então a sua deficiência não te limita a praticar boxe, ele falou, né? Porque a sua deficiência é mínima, né? E quando se fala de deficiência mínima, é uma coisa que me incomoda um pouco, que eu vou estar explicando daqui a pouco, mas enfim. Ele falou, eu posso te ajudar nessa parte, né? A gente pode fazer um plano de treino que você consiga treinar boxe, né? Porque o boxe, ele explicou, né? Não necessariamente você tem que ficar pulando, correndo, né? Mas você basicamente usa os braços só, né? Para bater, para se defender, né? O máximo que assim exigia mais de ficar desviando assim dos golpes, né? Mas ele falou que eu conseguia, né? Praticar boxe. E eu lembro que nesse dia eu fiquei muito pensativo sobre isso, porque era uma coisa que eu já estava querendo praticar, para falar a verdade, né? Não boxe, mas algo que me ajudasse na questão da ansiedade, porque nesse período eu estava com muita ansiedade, né? E um pouco de depressão, para falar a verdade, né? Mas eu queria praticar um esporte que, sei lá, fosse me ajudar na questão da ansiedade, né? E falam que você praticar esportes às vezes pode aliviar o estresse, a ansiedade, né? E eu conversei com a minha mãe, né, sobre isso eu esqueci de falar, mas o primeiro vlog assim que eu fiz foi no dia 28 de março de 2022, né? Só que eu ainda não estava praticando, né? Como eu falei, o treinador tentou, né, fazer eu treinar tudo, mas nesse dia ele fez eu puxar alguns elásticos, né, para não ficar parado só olhando minha mãe, né, o que eu achei legal, né, da parte dele, né, mas, enfim, quando eu voltei para casa, eu conversei com a minha mãe, e minha mãe conversou, né, falou, ó, já que você tá com crise de ansiedade, um pouco de depressão, né, você pode praticar ou esporte ou eu posso pagar psicóloga para você, né? Para você fazer psicoterapia, né? Então, é uma coisa que eu fiquei pensando durante alguns dias, né? E, e eu resolvi, né, fazer a tentativa, né, do
treino de boxe até para ver se ajudava nessa questão de ansiedade e tal, né? Que vocês já sabem. E realmente, né? Quando eu comecei a fazer a preparação antes dos treinos mesmo, é uma coisa que eu vi que ajudou um pouco, né? Tipo, a relaxar o corpo, a mente, e foi uma coisa meio que boa, né? E quando eu comecei a preparação, né? Foi no dia 13 de abril de 2022, no mesmo ano, né? E basicamente eram exercícios onde eu fazia agachamento, fazia é, puxar elástico, né? Digamos assim, corria, né? Foi um momento bacana porque aí eu podia ganhar mais resistência física, né? Coisa que no momento eu não estava tendo naquele período, né? Ah, e um dos outros motivos que eu esqueci de falar, né? Eu sei que tô, tipo, voltando, indo no que eu tô falando, mas é porque é muita coisa para lembrar e falar aqui para vocês. Eu fiz um roteiro, né? Mas às vezes eu acabo não seguindo, mas enfim. Um dos outros motivos que fez eu querer praticar o boxe, né? É para autodefesa, né? Porque naquele período, né? Onde eu tava em um lugar que não tava sendo muito legal de se morar, por causa que o vizinho era um Zé Droguinha, para falar a verdade, porque todo dia caía pinho de cocaína, né, na minha janela, e todas as vezes que ele me via, ele mexia comigo, e às vezes me ameaçava minha família, para mim, né? E acho que foi uma dos causas, né, que eu comecei a ficar mais ansioso, com síndrome de pânico também, né, porque foi um dos momentos mais ruins, né, que eu passei, né, e enfim, eu quis praticar o boxe, mas nesse sentido, ajudar a ansiedade e também para autodefesa, caso ele fizesse alguma coisa, não só comigo, mas com alguém da minha família, né? E basicamente é esse motivo, né, para eu ter começado a fazer boxe. Mas como eu falei, antes de praticar mesmo, eu tive uma preparação para eu não morrer durante os treinos de boxe, porque eram puxados, né? Quando eu falo morrer, é ficar cansado e enfim, dá ruim, né? Não me machucar, coisas do tipo, mas foi um pouco inevitável porque eu quase morri em um dos treinos e também eu me machucava em alguns treinos, né? Mas eram coisas simples, mas que aconteceram. E bom, né? Fugi um pouco do assunto, mas enfim, voltando à primeira experiência da primeira aula, eu achei revigorante, né? Porque eu nunca fui de dar porrada, né? Nunca briguei com as pessoas ao ponto de realmente dar um murro na cara da pessoa. Quase, mas não fiz isso, né? E foi a primeira vez que eu pude bater em alguém, né? E esse alguém tava preparado para receber os meus golpes, mas quando você bate pela primeira vez, né, no treinador, é algo que eu acho que alivia o estresse, né? Tanto que eu me senti mais leve depois da primeira aula, mas ao mesmo tempo eu me senti muito feliz de ver que eu consegui, né, praticar o boxe em si. Foi cansativo, né? Chegou uma hora que, tipo, por causa das luvas e da atadura, né? A atadura não, da bandagem, deixa o seu braço mais pesado. Então, no momento que você está batendo, né? Uma hora vai cansar o seu braço, e uma hora você vai começar a errar os combos que o treinador fala para você fazer, né? E você começa a bater mais fraco porque você cansa, porque é muito pesado o treino e as luvas, né? Porque as luvas são separadas por onças, né? Eu acho que é a onça que fala, né? E a minha luva, que era da minha mãe antes, né? Porque ela trocou no meio tempo, né?
e eu peguei a luva dela, era uma luva muito pesada porque era uma onça maior, acho que é 14 onças, né? E quanto maior onça, né, maior proteção que você vai ter durante o combate ou até mesmo os treinos, né? Então, basicamente, eu tava com uma luva boa, né? Mas só que eu também me machuquei algumas vezes, como eu falei, mas enfim, faz acho que parte do treino, né? E bom, pessoal, basicamente eu só fui começar a aprender os golpes e a praticar os golpes no dia 14 de abril de 2022, né? Onde eu também gravei, inclusive até fiz uma pequena entrevista, né, com o treinador, que ele realmente gostou da ideia de eu estar gravando, né, os treinos para ver, para que no futuro eu visse a minha evolução, né? Então, eu comecei a gravar vários treinos, né, lutando no box, na verdade, treinando box, porque lutando eu não tava lutando, né? Às vezes eu batia, mas era com no professor, né? No treinador, porque ele usava aqueles luva de boxe, de treino, né? Para você ficar batendo. É, enfim, era uma coisa bem legal, porque é, eu não tava, tipo, praticando, né, de um jeito normal, porque, como eu falei, tem problema de mobilidade e equilíbrio. Então eu ficava sempre encostado numa parede e aí eu ficava lá, pá, 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 né? Então, assim, era uma coisa bem legal, né? Quando eu comecei a praticar. E, enfim, é uma coisa revigorante, assim, sabe? E voltando sobre o assunto da minha deficiência, né, ser mínima, é uma coisa que eu fico muito incomodado quando as pessoas falam, ah, porque você consegue um trabalho porque a sua deficiência é mínima, ou você consegue fazer tal coisa porque a sua deficiência é mínima, né? Eu sinto que quando a pessoa fala isso, né, ela tá meio que diminuindo a minha deficiência, os meus problemas físicos, né? Mas é uma coisa que eu vejo que as pessoas fazem sem querer, mas é como se é, por eu ter dois braços, duas pernas, eu não pudesse ser deficiente físico, né? Porque a maioria das pessoas acha que, tipo, deficiente físico é quando você nasce sem os dois braços, ou as duas pernas, ou até mesmo com problemas neurológicos, né? E que muitas das vezes a pessoa confunde com problemas psicológicos, né? Para falar a verdade, porque aqui no Brasil muitas pessoas são ignorantes, né? E como eu falei, quando eu ouvia isso, né? Ah, porque você consegue tal coisa porque sua deficiência é mínimo, né? Eu senti um pouco meio que diminuído, mesmo que a intenção da pessoa não era fazer isso. Eu ouvia muito isso na escola, na faculdade, né? Até porque eu não sei qual era o intuito, basicamente, porque os professores, as pessoas dão esse exemplo, né, de que eu não sou tão deficiente físico assim, sendo que eu tenho limitações físicas e quando a pessoa fala isso, é como se eu não pudesse ter. Eu sinto que é como se eu não pudesse ter limitações físicas e eu não fosse considerado deficiente físico, sendo que eu realmente tenho umas limitações físicas, mas como eu falei, às vezes as limitações físicas fazem com que eu seja limitado mentalmente também, porque muitas das vezes eu penso que eu não vou conseguir fazer tal coisa, quando eu vou ver eu consigo, né? De uma forma adaptada, mas eu consigo fazer, né? Mas acho que vocês entenderam, né? Espero que vocês estejam entendendo o que eu quero dizer com essa parte de limitação física, deficiência mínima, né? Mas é uma coisa que sempre me incomodou, né? De ouvir que minha deficiência era mínimo, porque muitas das vezes o que eu vejo sobre deficiência aqui no Brasil não é muito falado, as pessoas julgam muito e muitas pessoas confundem, né? Deficiência física com deficiência mental,
também, né? Às vezes as pessoas acham que só por eu ser deficiente físico tem que ter limitação mental também, né? No sentido do tipo ser aquelas pessoas que têm realmente problemas psicológicos, né? Eu tenho, mas é só depressão e ansiedade, mas isso todo mundo hoje em dia tem, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre pensei, né? Mas eu nunca falei sobre porque, sei lá, às vezes eu esqueço de compartilhar essas coisas, né? Eu sou uma pessoa bem fechada, para falar a verdade, nesse sentido, mas acho que vocês entenderam, né, o que eu quis dizer. E bom, pessoal, falando sobre a minha primeira experiência com a primeira aula que eu realmente, né, comecei a bater, né, dar soco, vários combos, né, porque eu não tava só batendo aleatoriamente. O treinador, ele fazia uns combos para eu reproduzir e aprender, né, tipo gancho, direita, de esquerda, direita, de direita, upper, esses golpes, né? Ele bolava uns combos para eu fazer em um dia da aula e eu achava muito legal isso, porque é assim, dava para ver que o treinador, né, ele me incentivava muito a continuar. Às vezes que eu ficava muito cansado, né, por causa da minha condição física não tá favorável naquele momento e ainda não tá favorável, para falar a verdade, mas ele me incentivava muito a continuar, né? Ele também, obviamente, entendia as minhas limitações, entendia que eu poderia cansar um pouco mais rápido que uma pessoa normal, então ele falava, ó, agora você vai ter alguns minutos de descanso, depois a gente volta, né? Aí ele treinava minha mãe, né? Ele fazia 2 treinos, né? Treinava minha mãe no Muay Thai e me treinava no boxe. Então, ele dividia o tempo, né? Meia hora cada um fazia uma coisa e depois descansava, aí o outro ia lá, treinava, né? Depois voltava, descansava. Era uma coisa bem legal, né? Porque ninguém ficava parado, para falar a verdade, só nos momentos que realmente precisava de descanso. E bom, pessoal, já na minha segunda aula, né? Devido, acho que ele viu, né, que eu tava usando as coisas da minha mãe, as luvas, a bandagem, e viu que realmente eu machuquei minha mão, né, na primeira aula. Na verdade, não é que eu machuquei, mas ficou uns roxo aqui, assim, sabe? Um sangue pisado, né, mas eu não sei se eu bati errado naquele dia, né, na primeira aula, mas ficou uns machucado aqui na mão, mas não tava doendo, né? Mas, quer dizer, tava dolorido, mas não era uma dor ruim, né? Quer dizer, era ruim, mas não era uma dor forte. É isso que eu quis dizer, né? Enfim, ele viu que eu estrupiei minha mão, né? E aí o que eu achei muito legal é que na hora eu lembrei do Karate Kid, né? Do Daniel San ganhando a bandana, né? Do Sr. Miyagi. Depois o Daniel, né? No filme seguinte, ele dá a mesma bandana pro aluno do Jack Chan, né? E no filme do Kung Fu Kid, que eu chamo assim, o Jack Chan, ele também deu, acho que uma roupa, né, pro aluno. E eu ganhei também uma coisa, né, do meu treinador, que seriam essas bandagens aqui, né? E é uma coisa que eu fiquei muito feliz, porque eu lembrei automaticamente, né, do filme do Karate Kid, né? Que cada filme, né, o aluno ganha alguma coisa do seu professor, do seu treinador, né? E é uma coisa que eu gostei muito, porque isso eu acho que me incentivou mais a continuar, né? Obviamente que eu tive que aprender do meu jeito, porque ele ensinou do jeito dele, de colocar as bandagens, né? Um dia eu posso fazer um vídeo ensinando, né, o meu jeito que eu coloco, mas enfim, eu tive que aprender de vários jeitos de colocar para não machucar a mão, porque mesmo assim eu tava colocando e tava machucando, né? Mas hoje em dia, como eu sei, então quando eu vou bater não machuca, né? Mas antes sei lá, eu fazer os socos, eu ficava lá treinando, colocar a bandagem, né? Mas no comecinho,
eu não sabia, então eu enfaixava de qualquer jeito e batia e machucava, né? Mas, como eu falei, é uma coisa normal de se acontecer. E bom, né, pessoal, falando agora sobre os meus erros, né, durante os treinos de boxe, porque sim, eu cometi vários, até porque era o primeiro esporte, né, que eu praticava, é que basicamente o meu primeiro erro foi ficar muito cansado, assim, sabe? Porque quando você treina, você tem que gerir, né, a sua, digamos, o seu vigor, né, na hora de que você tá treinando para não cansar rápido. Eu não tinha esse pensamento, né? Então, na hora que chegava a hora de bater, então eu bati com muita força, batia rápido, mas aí, como eu falei, né? Devido ao peso da luva, a bandagem, tudo deixa o sua mão mais pesado, e isso cansa, né? Então eu ficava muito cansado e ao ponto do tipo começar a errar os combos na hora que o treinador falava, né? E então eu acho que isso que fez eu fazer muitas coisas erradas, né? Tipo, às vezes quando eu ficava muito cansado, né? Devido porque eu já tive a primeira explosão, né? De soco, né? De fôlego. Aí eu, sei lá, ele falava algo como, tipo, dá uma direita, né? De direita. Aí eu ia lá, dava um gancho, né? Umas coisas assim que acontecia por causa do cansaço. Eu acho que eu deixava o cansaço dominar muito, né? Então eu vejo isso como algo errado, assim, sabe? Tipo, eu explodia, né, no começo, mas aí eu começava a perder fôlego rápido. Eu acho que isso que era errado, porque quando na segunda sessão, terceira sessão, né, na hora que você está lá batendo, uma hora você vai começar a errar por causa do cansaço, né? Eu errava muito isso e às vezes eu até ficava com medo de, sei lá, dar uma porrada mais forte no professor, no treinador, no rosto, né? Eu nunca fiz, sei lá, de sem querer dar um soco na cara do treinador. A minha mãe já várias vezes, eu não, mas até porque tem 1,55 de altura, né? E o treinador tinha quase o triplo do meu tamanho, então assim, não tinha como eu bater na cara, mas eu fiquei com muito medo assim de acertar o rosto, né? Mas como eu sou baixinho, não teve esse perigo não. E outro erro que eu acho que eu cometi bastante é na respiração. Eu ia muito afobado e não respirava na hora que eu batia, né? Dava um soco. Aí quando eu voltava, né, assim, a mão, eu já tinha que bater com outra mão. Aí eu já não tava mais aguentando, porque não tinha um tempo de, tipo, respirar, né? Então, eu acho que eu tinha que melhorar mais, ou criar uma técnica de respiração, né, para não me afobar e cansar mais rápido. Mas geralmente eu terminava as aulas meio tipo quase morrendo mesmo, tipo, eu ficava parecia que eu tava tendo um ataque de asma, mas é porque eu tava muito cansado e eu não tava respirando direito, né? Mas eu acho que é uma coisa que prejudicou também um pouco às vezes que eu batia assim, sabe? Tipo, eu prendia a respiração para bater, mas eu não soltava, né? E quando eu soltava, eu já tinha que bater de novo. Então, eu acho que isso cansa muito também, né? Então, assim, você aprende com seus erros, né? Obviamente que como hoje em dia eu não pratico com uma pessoa, né, com um treinador, não tem como arrumar, mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Um dos erros que eu cometi, né, é que uma das vezes eu não almocei, né? Eu só comi um lanchinho, na verdade um onigiri, né? E eu tomei pouca água, né? Nesse dia, quando eu fui treinar, eu treinei à noite, porque eu não lembro porquê, mas eu acho que o treinador confundiu as horas e a gente ficou esperando e ele só veio à noite, né? E eu não almocei, né? Só como eu falei, comi um onigiri e eu fui treinar à noite. E em dado momento, né, vi que comecei a perder força muito rápido, né? Fiquei cansado muito rápido. Aí eu caí a primeira vez. Nesse dia eu gravei, né? Mas eu não gravei a primeira queda, né?
mas eu perdi força no momento que eu tava me aquecendo. Aí eu falei, "Ih, eu tô fraco, né? Eu falei, "E agora?" Tanto que quando eu caí, não é que eu caí, eu deslizei assim, sabe? Eu fui fazer alguma coisa que eu senti que eu fiquei fraco no momento e escorreguei, né? Mas durante os treinos mesmo de bater, em alguns momentos eu apaguei, literalmente, tipo, apaguei, tipo, a primeira vez que eu meio que apaguei, né? Eu fui desviar do golpe, né, que ele deu, só que eu vi tudo escuro, tudo girando ao mesmo tempo, né? Aí eu caí no chão, mas eu tava com o olho aberto, né? Eu só não tava enxergando nada, assim, sabe? Aí, assim, minha mãe perguntou se eu tava bem, o treinador, me lembro que também depois perguntou se eu tava bem, aí eu falei, não, eu tô bem, né? Só que eu não tava bem, eu tava, tipo, vendo tudo escuro já, né? E aí eu continuei, né? Aí na segunda sessão para a terceira sessão, eu acho que eu não aguentei. Aí na hora do momento do descanso, na hora que apitou para descansar, eu simplesmente apaguei de novo, né? Aí nesse momento, minha mãe e o treinador tiveram que me carregar e me deixar no tatame, né? E eu não tava nem respondendo mais já, né? Tipo, eu literalmente dei um apagão, mas eu tava de olho aberto, né? Mas eu não tava conseguindo falar, né? Aí eu só voltei depois que a aula terminou, porque nesse dia, como eu falei, não comi e eu ainda não tinha terminado os meus treinos, né? Mas teve que parar porque realmente, se eu continuasse, poderia ser que desse mais ruim do que já estava dando para mim, né? Então, assim, foi um treino meio que foi pesado naquele dia, mas é porque eu também não comi. Então, assim, se você treina, faz boxe ou qualquer outro esporte, né, físico, é, come porque senão você vai desmaiar também, né? Eu não tive uma boa experiência nesse dia, mas é uma coisa que eu fiz errado, literalmente, né? Mas acontece, né? E bom, eu vou estar falando agora o porquê que eu parei, né, de fazer o boxe. Basicamente, pessoal, por dois motivos, né? Primeiro é que o treinador ele começou a mancar com as horas, né? Tipo, ele vinha muito tempo depois do que ele deveria vir, né? Geralmente a gente treinava de manhã e ele às vezes do nada só vinha à noite porque ele lembrava que tinha outra pessoa que ele marcou no mesmo dia que a gente e no mesmo horário que a gente. Aí ele ia para outra pessoa e vinha na minha casa, né? Não aqui, na outra casa que eu morava, né? E aí isso atrapalhou muito a gente, porque não era só ele que tinha que se preparar, era a gente também, né? Preparar o material, as luvas, um monte de coisa. Aí a gente tinha que comer também para não passar mal, né? E não desmaiar como eu desmaiei. Mas isso é uma das coisas que atrapalhou. Outra coisa que atrapalhou e fez parar a gente para as aulas é que a minha mãe não estava mais recebendo o que deveria no trabalho, né? Até porque onde a empresa que ela trabalhava, o chefe era meio que ruim e, enfim, cortou o salário da minha mãe e teve que a gente teve que ter vários cortes em casa, né? Inclusive o boxe, né? O boxe, o Muay Thai, e até porque a gente viu que o treinador estava se enrolando todo, né? Para para vir, né? Então assim, a gente preferiu meio que cortar também, não só por causa do dinheiro, mas das atrapalhadas que o treinador estava fazendo, né? Mas basicamente foi esse motivo que fez a gente parar os treinos, né? E bom, pessoal, o que eu aprendi praticando boxe é que às vezes você tem que escutar o seu corpo, né? Escutar o limite que o seu corpo te coloca, porque, como eu falei, em vários momentos eu quis ultrapassar os meus limites, só que várias vezes isso custou alguma coisa, né? Ou eu me machucar, ou eu ficar meio que desacordado, né? Mas uma coisa que também aprendi, e aprendi bem, é como machucar uma pessoa, né, fisicamente.
Mas isso até agora eu não tive que usar isso. Ainda bem, né? Porque eu não sou uma pessoa de brigar fisicamente, né? Eu sou mais de dar uns xingos e é isso aí, né? Mas de violência física eu não sou a favor, né? Eu só acho que só deva ser usado em último caso, né? Então, assim, eu nunca usei o que eu aprendi, né, no box. Espero não usar, né, futuramente, mas caso alguém venha com uma intenção, vai levar um socão, né? Mas basicamente é isso que eu aprendi com o box e respeitar o meu corpo, né? Os limites do meu corpo para não dar ruim, né? Como deu comigo, ou sei lá, às vezes aprender que às vezes todo mundo tem um seu limite, né? De vigor, digamos assim, e que você deva realmente escutar, né, os sinais que o seu corpo dá de cansaço extremo. E uma coisa que eu vi que eu melhorei nesse período é as coisas do canal, porque eu fiquei com mais ânimo de gravar os vídeos, não só os treinos, mas o vídeo em geral no canal. Comecei a fazer mais lives. E é uma coisa que eu pude perceber que eu melhorei, né? E eu pude aprender mais para fazer coisas aqui no canal. E bom, pessoal, eu falei que eu parei de fazer box, né? Mas eu ainda continuo, né? Até porque, assim, hoje em dia a condição melhorou um pouco, né? Aqui em casa. E a minha mãe comprou uma máquina, né? De boxe. E aí, eu não sei como explicar, mas essa máquina, ele toca música, tem umas luzes, né? Que, tipo, onde acender você tem que bater. E é uma coisa que eu ainda pratico, né? Obviamente que agora eu meio que parei de vez, mas eu tenho que voltar aos poucos, né? Mas também eu tenho aqui, né, onde eu moro hoje em dia, a academia, né, aqui em cima, onde eu também já fiz vários vídeos, né? Então, assim, eu voltei mais ou menos a praticar o boxe e fazer a academia, né? Mas, como eu falei, eu parei, mas eu preciso voltar, né? Inclusive, depois eu mostro um dia eu usando a máquina aqui, beleza? E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é que foi muito bacana, né? De eu ter aprendido box, né? Queria aprender mais, mas como eu falei, teve várias coisas que fizeram com que a gente parasse de praticar, né? Não só os atrasos do professor, do treinador, ou as coisas que ele esquecia, né? Mas a situação financeira ajudou também, né? Mas o período que eu pratiquei o box, eu gostei muito. Eu acho que ajudou muito no sentido da ansiedade, da depressão, né? E foi uma coisa muito legal, porque eu não sabia que eu podia fazer boxe, né? Praticar um estilo de luta, mas eu realmente gostei dessa experiência. Espero que um dia eu possa voltar praticar, né, um boxe com um treinador também, né? Mas até então eu posso praticar algumas coisas sozinho, né? É uma coisa que é só questão de costume. Mas como eu falei, né, foi uma experiência nova e foi gratificante de ver que o treinador ele se propôs a modificar algumas coisas, pequenas coisas, para que eu consiga praticar o boxe, né? Eu sou muito grato a isso e espero que vocês tenham gostado, né, dessa minha experiência. Espero que vocês também, né, quem tiver interesse, pratique, né? Mesmo que não vá competir, pratique porque vai fazer bem para você, beleza? E deixe nos comentários, pessoal, se você pratica algum esporte, beleza? Que eu vou estar olhando nos comentários, mas basicamente o vídeo é esse. E bom, pessoal, o vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários, como eu falei, se você pratica algum esporte ou boxe que eu vou estar lendo, beleza? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Achei até o final. E até o próximo vídeo. Valeu, falou!